Prezados amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso da Intelecto, preparatório para a OAB, e nós estamos em Direito Penal. Vamos seguir agora com a seguinte matéria, essa que está na sua tela, reparação de danos. Vejam só, quando nós estamos falando da parte geral do Código Penal, da teoria geral do crime, nós encontramos lá no artigo 16, meio perdido o tema, chamado arrependimento posterior. No artigo 14, nós falamos de tentativa, consumação e tentativa. No artigo 15, nós falamos de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Já no artigo 17, do crime impossível. E lá no meio, tem arrependimento posterior. Muitas pessoas acabam confundindo, então, arrependimento eficaz com arrependimento posterior, e, na verdade, o arrependimento posterior tem a ver com a reparação de danos, que é o nosso tema que nós vamos desenvolver agora, não é? De cara, devemos lembrar que toda a reparação do dano, sempre que o agente reparar o dano em qualquer crime, ele terá algum tipo de benefício. Reparou o dano? Tem algum tipo de benefício. O primeiro benefício que nós vamos buscar para o arrependimento posterior, sem dúvida nenhuma, é o arrependimento posterior do artigo 16. É o primeiro benefício que nós devemos buscar, não é? Então, vejam só. A reparação do dano sempre beneficia o agente. É o que nós estamos demonstrando desde o início. E, se o agente reparou o dano, a primeira coisa que nós vamos tentar verificar é se essa reparação se enquadra no conceito de arrependimento posterior do artigo 16. Para que o agente seja beneficiado pelo arrependimento posterior, ele deve reparar o dano voluntariamente antes do recebimento da denúncia ou queixa. Reparar o dano ou restituir a coisa, porque há muitos crimes patrimoniais em que o agente subtrai patrimônio, tira patrimônio, mas se ele reparar o dano ou restituir a coisa voluntariamente antes do recebimento da denúncia ou da queixa, ele terá direito ao chamado arrependimento posterior. Ok? Bom, e esse arrependimento posterior, conforme vocês podem verificar, ele é uma causa obrigatória de diminuição de pena, ok? Agora vejam só, ele é uma causa obrigatória de diminuição de pena, reduz a pena de 1/3 a 2/3, conforme nós podemos verificar aqui. Todavia, quais são os critérios para que o juiz possa reduzir essa pena de 1/3 a 2/3? O critério, na verdade, é um critério duplo. O agente ele terá que ter celeridade e espontaneidade. Quanto mais célere, quanto mais rápido ele for na reparação, ele terá uma diminuição maior. Quanto mais espontâneo ele for na reparação, ele também terá uma diminuição maior. Não é necessária a espontaneidade. A espontaneidade seria uma atitude que nascesse do próprio agente, o agente que pensasse na reparação. Não é necessária a espontaneidade. Todavia, se for espontâneo, a reparação, sem dúvida nenhuma, será maior. Ok? Então, o benefício não se trata de uma faculdade, é um direito do réu que reparou o dano ou restituiu a coisa. Só que, às vezes, essa reparação ela não se enquadra neste conceito, porque, pense uma coisa, arrependimento posterior nunca cabe nos crimes que tenham violência ou grave ameaça à pessoa. Então, mesmo num roubo, em que o agente foi lá e antes do recebimento da denúncia ou queixa, ele pagou o que tirou da vítima, reparou o dano da vítima, ele teria direito ao arrependimento posterior? Não, porque não cabe para crimes com violência ou grave ameaça. Não cabe no roubo, no estupro, no homicídio, não cabe em nenhum desses crimes que tenham violência ou grave ameaça. Aí eu dizia, às vezes o agente repara, mas não se enquadra no conceito de arrependimento, ou porque tem violência, ou porque foi tardio. Por exemplo, imagine um furto. O furto cabe arrependimento posterior? Cabe, mas imagine que o agente restitua a coisa depois do recebimento, portanto não se enquadrou. Se não se enquadrar, vamos pensar numa coisa, sempre beneficia, não é isso?
Então, se o conceito não se enquadrar, se o arrependimento ele não se enquadrar ali no artigo 16, será considerado uma atenuante genérica. Uma atenuante genérica. A pena será reduzida na segunda fase de aplicação de pena, ou seja, uma atenuante genérica. Ok? Muito bem. Agora, quero lembrar, e cai muito na prova, alguns casos excepcionais, alguns casos diferenciados em que o agente, reparando o dano, não terá nenhuma diminuição, nem uma atenuante. Há casos em que, se o agente reparar, será uma extinção da punibilidade, será uma causa de extinção da punibilidade, ok? Que casos seriam esses? Então, os mais expressivos são esses que estão no slide. Olha, o cheque sem fundos, o crime de dano, a sonegação fiscal, e nós colocamos junto com ela aqui a apropriação indébita previdenciária e o peculato culposo. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Há uma modalidade de estelionato, que é o cheque sem fundos, né? O artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. Esse estelionato é emitir cheque sem a devida provisão de fundos, não é? Muito bem. No cheque sem fundo, nós temos uma súmula que já é um pouco antiga, mas é ainda bastante aplicada, uma súmula do STF, que é a súmula 554 do STF, 554 do STF, que diz, a contrário senso, já explico isso, mas diz que se o agente pagar o cheque antes do recebimento da denúncia ou queixa, terá extinta a punibilidade. Então, se ele foi lá, ele deu um cheque sem fundo, mas ele pagou antes do recebimento, extingue. Não é? Por que eu disse a contrário senso? Porque se você for ver a súmula, você perceberá que lá na súmula diz assim, basicamente, o pagamento do cheque após o recebimento, não obsta o andamento da ação. Não obsta. Né? É isso que diz a súmula. Então, a contrário senso, se pagar antes do recebimento, obsta. Se após o recebimento não obsta, antes do recebimento obsta. Por isso, uma causa de extinção da punibilidade. Não diminui a pena nem atenua, extingue. No que diz respeito ao crime de dano, vocês sabem muito bem que o crime de dano só é punido a título de dolo, só existe o dano dito doloso, né? Então, no crime de dano, se o agente reparar o dano, no crime de dano, se o agente reparar o dano, se o agente pagar o prejuízo que gerou, entende a jurisprudência, não a súmula, mas entende a jurisprudência majoritária, que será uma causa de extinção também, ok? Outro caso é a sonegação fiscal / apropriação indébita previdenciária, que é uma espécie, não deixa de ser, de uma espécie de crime fiscal, né? Então, há um entendimento que se o agente pagar o tributo, pagar o que deve, né, antes da sentença, aí é um pouquinho mais abrangente, não precisa ser antes do processo, antes da sentença mesmo, durante o processo, o sujeito pagou, extingue a punibilidade. E devemos lembrar que há um entendimento que até mesmo o parcelamento, se parcelar uma parte, também nós teremos aí uma suspensão do processo, parcelou uma suspensão e ao final pagou tudo direitinho, extingue também. Agora quero chamar a atenção do último tópico, que é um dos que mais cai na prova, que é o peculato culposo. Atenção, porque não é para o doloso. Doloso entra na regra geral, né? É para o peculato culposo. Só para entender, o que é o peculato doloso? Só para entender, o peculato doloso é aquele caso em que o funcionário público se apropria de algum bem confiado à administração pública. Então, o funcionário passou a mão num dinheiro confiado à administração pública, isso seria um peculato doloso, né? Mas há uma modalidade de peculato, que é o peculato culposo.
Nesse peculato culposo, o agente ele é responsável por um cofre, por uma tesouraria da administração pública. É ele que abre, ele que fecha o cofre. E sem que ele queira, atenção, porque se ele quisesse seria doloso, né? Mas sem que ele queira, por pura desídia, falta de atenção, negligência, ele sai para tomar um café e deixa o cofre aberto. Se ele fizer isso e alguém se apropriar dessa desídia e for lá e pegar o dinheiro do cofre, o funcionário responde por peculato culposo. Tudo bem? Agora vamos lá. Vocês entenderam o peculato culposo, vamos voltar na questão da reparação. No peculato culposo, diz a própria lei, artigo 312 do Código Penal, que se o agente reparar o dano antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, se o agente reparar o dano antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, ele já foi condenado, mas não transitou em julgado ainda, ele foi lá e reparou o dano, extingue a punibilidade. E se o agente pagar após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a pena será reduzida pela metade. Então, o peculato culposo é bem diferente de tudo, porque se reparou antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, extingue. Após o trânsito em julgado, diminui pela metade. Guardem bem, peculato culposo. O peculato doloso entra na regra geral, arrependimento posterior ou atenuante, se for o caso. Ok? Muito bem. Então, guardem esse tema, reparação. De vez em quando cai na prova, sim. Ok? Agora vamos mudar de tema, vamos falar doravante sobre tipo penal. Esse é o tema que nós vamos desenvolver a partir de agora, tipo penal. Muito bem, o que é um crime? Um crime, pessoal, é uma conduta, uma atitude que prejudica as pessoas e que está prevista na lei, não é? Mas um crime é sempre uma atitude, é fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Segundo o princípio da reserva legal, da estrita legalidade, que já vimos aqui no curso, não é? Todo crime no Brasil tem que estar previsto na lei, não é? Essa previsão legal é chamada de tipo penal. Então, o legislador, ele observa na sociedade as condutas ruins, aquilo que está prejudicando as pessoas, e aí ele passa a figurar na lei, ele cria um tipo penal para dizer assim, matar alguém, pena de tanto a tanto. Então, ele dá a conduta e comina a pena, né, para aquela atitude. Então, a partir de então, se alguém matar outra pessoa, estará enquadrado naquela previsão legal, na conduta prevista na lei. Assim sendo, quando a gente fala qual é o tipo penal do homicídio, nós estamos nos referindo ao artigo 121 do Código Penal, que diz lá, matar alguém, esse é o tipo penal do homicídio. Ou seja, tipo penal é a conduta descrita na lei, né? A conduta criminosa descrita na lei, né? Então, esse tipo penal, em outros países, não é bem assim. Em outros países, o crime ele pode se dar através da analogia, dos princípios gerais do direito, em alguns lugares com relação aos costumes, né? Mas aqui no direito brasileiro nós temos que ter lei para descrever como é um crime, como se caracteriza um crime, ok? Muito bem, avançando um pouco mais, né? Então o exemplo aqui, ó. Dessa forma, o tipo penal do homicídio, tá lá, matar alguém. O tipo penal do furto, já no artigo 155 do Código Penal, é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Essa seria a característica do furto, ok? Todo crime é uma conduta, conforme eu disse, fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Portanto, todo tipo penal tem pelo menos um verbo,
Sim, um verbo. Esse verbo é chamado de núcleo do tipo. Então, se o tipo penal do homicídio é matar alguém, o núcleo do tipo é matar. Se o tipo penal do furto é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, o núcleo do tipo é subtrair. Essa seria a conduta, né? Mais à frente, nós vamos verificar que os autores dos crimes, eles praticam o núcleo do tipo. Já os partícipes, eles praticam alguma conduta que seja acessória, que não seja o núcleo do tipo. Isso é uma grande diferença, muito importante, e que nós vamos perceber um pouquinho mais para frente nas nossas aulas, né? Há tipos penais que têm mais de um verbo. Esses tipos penais são chamados de tipos penais compostos. E quando o tipo penal for composto, nós teremos um crime complexo. Então, crime complexo, se cair, voltar a cair isso na prova, crime complexo é aquele que tem o tipo penal composto, ou seja, tem mais de um verbo. Estou passando aqui para vocês dois exemplos, né, que é o roubo e o estupro. No roubo não é só uma subtração, né? Subtração só é furto. No roubo é uma subtração, sim, mas também um emprego de violência ou grave ameaça, um constrangimento. O agente ele precisa constranger alguém e subtrair este patrimônio, né, para ter um roubo. Tanto é que uma pessoa pode ser aquele que constrange, o outro, o seu companheiro, pode ser o que subtrai. Não é? Mas, enfim, eles estarão praticando o núcleo do tipo, de qualquer maneira. No estupro, também mais de uma conduta, porque no estupro você tem a conjunção carnal, ou você tem atos libidinosos, né, atitudes de atos libidinosos, mas também com emprego de violência ou grave ameaça. Tem que ter o emprego de violência ou grave ameaça. Por isso, também um tipo composto, né? Sobre o estupro, cuidado, porque tem caído em prova, isso é relevante, né? Sobre o estupro, nós conseguimos perceber que o estupro ele tem um tipo misto alternativo. O que é um tipo misto alternativo? É um tipo composto, ou seja, ele tem mais de um verbo, né? E para caracterizar o crime, basta o agente praticar um desses verbos alternativos. Um exemplo claríssimo sobre um tipo misto alternativo é o tráfico de drogas, em que você pode transportar, trazer consigo, guardar, vender, fabricar e outras tantas atitudes que caracterizam o tráfico de droga. Agora, e se eu praticar mais de uma atitude no mesmo contexto? Configura um crime só. Então, se o agente trouxer consigo a droga e vender a droga, é um estupro, é um tráfico de droga só, se estiver no mesmo contexto, né? Mesma coisa com relação ao estupro. Se o agente for lá e usar de violência ou grave ameaça e tiver a conjunção carnal, mas além da conjunção carnal praticar algum ato libidinoso, ele responde por um estupro apenas, porque está dentro de um contexto e o tipo é misto alternativo. Muito importante isso, porque tem caído em prova. Para construir os tipos penais, o legislador ele se serve de elementares e também de circunstâncias. Qual é a diferença? Vamos entender. Elementares são conteúdos essenciais ao crime, não é? São características essenciais ao crime para a sua configuração. Geralmente as elementares estão no caput do artigo. Imagine, por exemplo, um roubo. O roubo não tem que ter a violência ou grave ameaça? Muito bem, se eu tirar a violência ou grave ameaça da conduta, continua sendo roubo? Não, porque violência ou grave ameaça são elementares do roubo, caracterizam o roubo. Se eu tirar esses elementos, o roubo se descaracteriza, né? Então, os elementares têm essa característica. Se você tirar do tipo penal, o tipo se descaracteriza, não é? Passa a ser outro crime.
Já as circunstâncias, elas não influenciam na caracterização do crime. As circunstâncias influenciam na aplicação da pena. Então depende ali das circunstâncias, a pena pode ser maior ou menor. Geralmente as circunstâncias, elas não estão no caput, elas estão nos parágrafos, nos incisos, né? São as qualificadoras, as causas de aumento de pena, né? Os privilégios, essas seriam as circunstâncias. Exemplo, se matar alguém, são elementares do homicídio. Agora, matar alguém por motivo torpe ou por motivo fútil, né? Se eu tirar o motivo fútil, deixa de ser homicídio? Não. Mas se eu tirar o motivo fútil, deixou de ser homicídio qualificado e passou a ser homicídio simples, e a pena cai consideravelmente, ela diminui consideravelmente. Ok? Então, dá uma olhadinha nesse slide. Ó. Para a construção do tipo penal, o legislador se serve de elementares e circunstâncias. Daí temos a ideia de tipo derivado e o tipo principal. O tipo derivado são as elementares, né? Tipo derivado é aquele que deriva do principal. São as circunstâncias, melhor dizendo. O tipo derivado são as circunstâncias, elas derivam do tipo principal. O tipo derivado são as qualificadoras, as causas de aumento, os privilégios e tudo mais. Já o tipo principal, ele traz as elementares, que geralmente está no caput. Isso é um assunto rigorosamente importante, ok? Bom, dentro desse tema tipo penal, nós encontramos algo fundamental e que, numa análise do exame unificado, quando nós temos, desde que temos o exame unificado da OAB, esse tema é o que mais caiu em direito penal, ok? Mais caiu em direito penal, que é o erro de tipo. Erro de tipo, ele está previsto no artigo 20 do Código Penal. Artigo 20, erro de tipo. A partir do momento que eu já sei o que é um tipo penal, que é essa conduta descrita na lei, né? Podem ser as elementares, podem ser as circunstâncias, eu consigo definir um erro de tipo. No erro de tipo, o agente pratica o tipo penal. A conduta dele se enquadra perfeitamente no tipo penal. Todavia, o agente se equivocou sobre algum dos elementos previstos no tipo penal. Algum dos detalhes ali previstos no tipo penal, o agente se equivocou. Esse é o chamado erro de tipo. Exemplos para vocês. Olha só, imagine que uma pessoa vai a um restaurante, está chovendo, e então a pessoa chega com um guarda-chuva. Vai nesse restaurante, deixa o guarda-chuva num recipiente próprio para colocar o guarda-chuva, vai lá e almoça. Quando ela está saindo do restaurante, já parou de chover, ela já esqueceu do guarda-chuva e muitas vezes esquece o guarda-chuva lá e vai embora, né? Mas essa pessoa, ao sair, já estava esquecendo, já está apressada, pegou o guarda-chuva, está falando ao telefone ao mesmo tempo, pegou o guarda-chuva e foi embora. Só que pegou o guarda-chuva de outra pessoa. Então, quando ela subtrai, ela pega, porque pegar ali, subtrair é a mesma coisa, está pegando para si uma coisa que é o guarda-chuva, alheia, porque não é dela, né, de outra pessoa, móvel, ela está praticando exatamente o tipo do furto, ela está subtraindo para si ou para outra coisa, ela é móvel, né? Só que nesse tipo penal, ela se equivocou. Tem uma das palavras que compõem o tipo penal que fizeram com que o agente se enganasse. Ele se enganou sobre a palavra subtração? Não, ele está subtraindo. Ele sabe que está subtraindo, está pegando. Ele se equivocou com relação à coisa
porque não queria pegar aquela coisa, não era para ele, aquilo era uma coisa móvel, tudo isso é certo. A única coisa que ele não sabia mesmo é que aquilo era uma coisa alheia. Ele achava que aquilo era uma coisa própria, que era dele mesmo, e por isso que ele podia levar, né? Então, ele se equivocou com relação a uma das palavras do tipo, estamos falando de erro de tipo. Um outro exemplo de erro de tipo, ele se dá no caso de um caçador. Eu sempre falo desse exemplo, né, mas ele é importante. Imagine que o caçador esteja na floresta caçando um determinado animal e aí ele vê um animal passar, ele dá um tiro para matar o animal e mata. Só que quando ele vai buscar a caça, ele percebe que aquilo não era um animal, era uma pessoa. Então, na prática, ele fez o quê? Ele matou alguém. Ou seja, ele praticou exatamente o tipo penal previsto no Código Penal, né? Matar alguém. Ele se equivocou com relação à palavra matar? Não, porque ele atirou para matar. Ele se equivocou com relação à palavra alguém, porque ele não imaginava que estava matando alguém, a um ser humano. Ele achava que estava matando um animal. Então isso é um erro de tipo. Para finalizar esses exemplos e depois a gente avançar, imagine um rapaz com seus 18 anos que vai numa balada que só pode entrar maior de 18 anos, conheça lá uma menina, troca algumas ideias, a menina fala de faculdade, não sei o quê, porque ela vai entrar na faculdade assim assado, e aí eles acabam tendo uma atração ali, eles transam, vamos dizer. E depois a menina tem 13 anos. 13 anos. Ele imaginava que a menina não tinha 13 anos. Imaginava que ela era maior de idade. Naquela balada só pode entrar maior de 18 anos. Naquela balada ela ficou conversando, falando de faculdade, ela tinha um porte, uma estatura, né, tudo faria imaginar que ela tinha mais de 18 anos, mas na verdade ela tinha 13. O artigo 217-A do Código Penal fala de estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável nada mais é do que ter a relação sexual com o vulnerável. E dentre os conceitos de vulnerável, nós encontramos o menor de 14 anos. O menor de 14 anos é vulnerável. Então, o que a gente fez? Ele teve uma relação sexual com o menor de 14 anos, com o vulnerável. E, portanto, ele praticou o tipo penal de estupro de vulnerável. Só que ele se equivocou com relação a uma das palavras previstas no tipo. Porque se ele teve a relação sexual, isso ele não teve dúvida, ele não sabia que era com vulnerável, né? Então nós temos aí também um erro de tipo, ok? Vale entender então, e às vezes tem muito equívoco nesse respeito, que quem pratica o tipo penal em erro de tipo, pratica o tipo, não deixa de praticar, porque eu já ouvi dizer que o fato seria atípico. Não. Fato atípico é quando a conduta não se enquadra no tipo penal. Eu tive uma conduta, a minha conduta não se enquadrou no tipo penal, o fato é atípico e, portanto, não é crime. No erro de tipo é diferente, o agente pratica o tipo penal, só que ele se equivoca com relação a uma das palavras previstas no tipo. Ok? Muito bem, nós vamos encerrando esse bloco da nossa aula e mais à frente nós continuaremos a falar de tipo penal e principalmente desse tema erro de tipo.